Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso desafio Resgata Cabelo em 7 dias. Hoje nós vamos falar de cuidados dos cabelos, onde nós vamos ensinar vocês aí, mostrar como cuidar desse seu cabelo de verdade, falar de produtos naturais. Você que está entrando aí comigo agora, coloca a cidade que você está falando. Bom dia, linda! Seja bem-vinda aqui na nossa aula de hoje. O primeiro dia daí do nosso desafio Resgata Cabelo. Você está pronta? Você está pronta para entrar nesse desafio e em 7 dias entender que você pode trazer o seu cabelo de volta? Você lembra como que era o seu cabelo? Lembra? Debaixo de tanta química, de tantos anos, né, aí de queda, de usando produtos químicos que não estavam ajudando em nada, esse cabelo que ficou branco, esse cabelo que está quebradiço, e esse cabelo que perdeu a identidade, né? Tudo bem? Olha só, gente, a Josilma aí de Arujá, São Paulo. Seja bem-vinda, Josilma. Um beijo para você. Nós temos a linda de Santa Bárbara do Oeste. Seja bem-vinda também. Essa semana vai ser incrível, vai ser uma semana de descoberta, de autodescoberta. E vocês vão entender tudo que vai acontecer com vocês. E nesses 7 dias, vocês vão transformar o cabelo de vocês. Você está pronta para transformar seus cabelos? E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Quando você acorda de manhã, vai até o seu banheiro e olha no espelho, o seu cabelo te incomoda? Eu quero que você pense nisso. O que mais te incomoda quando você olha no espelho de manhã? O seu cabelo é aquele cabelo que você quer prender, quer esconder? Ou trava uma verdadeira batalha para poder deixar ele ajeitadinho? Você já desistiu do seu cabelo? Ou ele ainda tem chance? Eu acredito que se você está aqui no nosso desafio, é que você sabe que seu cabelo ainda tem chance. Ele precisa ser resgatado e ele vai ser resgatado. Então, preste muita atenção, que a nossa semana vai ser incrível e eu vou contar tudo o que vai acontecer aí nessa semana, né? Aqui no nosso desafio Resgata Cabelo. Eu vou falar para vocês o que vem por aí, né? O que vem por aí, o que vai acontecer aí no nosso desafio, né? Olha só, a Lindalva tá falando aqui, o meu incomoda, além dele estar ralo, amanhece cheio de frizz. O pouco que tem ainda tá com frizz, né, Lindalva? Vocês vão entender tudo isso. Eu vou contar aqui para vocês já irem esfregando mãozinha, porque essa semana vai ser extraordinária. Eu vou mostrar para vocês que tem um caminho que você nem imagina para cuidar do seu cabelo. Então, todo dia de manhã, gente, o cabelo na parte da manhã, porque a gente fica deitado, ele sofre atrito, você transpira, e o cabelo ali de manhã, ele tá como ele realmente é, né? Se você não usa nenhuma química, seu cabelo tá sem química, seu cabelo tá natural, é como ele se comporta ali de manhã, você vai entender o que está acontecendo com ele, né? E hoje eu vou contar essa semana, vou contar para vocês aí tudo isso, né? Então, olha só, eu vou contar aqui para vocês o que vai acontecer. Bom, hoje na aula 1, eu vou falar dos erros que você comete tentando cuidar dos seus cabelos. Vocês vão entender o que tem de errado com o meu cabelo. Porque às vezes você fala, você consegue identificar, né? Meu cabelo tá com queda, meu cabelo tá ralo, meu cabelo tá quebradiço. Mas você vai entender o porquê que ele tá ralo, por que ele tá com queda, por que ele tá opaco, por que ele tá amarelado, por que ele tem muita ponta dupla. Quando você identifica isso, você vai entender o que está causando isso. Isso é o mais importante, tá? De tudo isso. Na aula 2, então a aula 1, né? Começou hoje, a aula 1, hoje às 7 horas da manhã. Na aula 2, amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou falar de uma técnica super secreta para lavar os cabelos e purificar o couro cabeludo sem você precisar gastar nada. Eu vou te mostrar que a forma como você lavou seu cabelo a vida inteira estava prejudicando seus cabelos. Sério, Maíra, sério que só de lavar o cabelo com shampoo ali no dia a dia pode estragar meu cabelo? Pode, vou contar para você isso, né? E vocês podem ter resultados imediatos só mudando isso. Então, ali você vai te dar o primeiro passo que você vai tomar já para começar
o resgate dos seus cabelos. Na terceira aula, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou falar assim, nós vamos falar aí de hidratação dos fios, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aula prática, hidratação express, mais um reparador de pontas, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação express no cabelo, para vocês já começar a hidratar esse cabelo. Vocês vão entender, gente, que a gente cuida do cabelo, da higiene do couro cabeludo, mas você não cuida, não trata seus cabelos no dia a dia, tá? E eu vou mostrar para vocês isso, vou dar esse passo a passo, e vocês já imediatamente já vão poder começar a fazer isso também, tá? Na quinta-feira, às 7 horas da manhã, tá? Eu vou mostrar para vocês como turbinar uma máscara capilar. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você vai turbinar a máscara capilar. E como que eu faço isso, Maeta? Fica aí, quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Sexta-feira nós vamos dar o início da produção de cosmético. E eu vou ensinar vocês aqui a preparar um shampoo sólido. O passo a passo, nós vamos fazer uma aula prática aqui. E você pode fazer isso na sua casa? Vai poder fazer isso na sua casa? Sim, vai poder fazer isso na sua casa também. No sábado, gente, no sábado, a nossa aula vai começar às 9 horas da manhã, tá? E aí, ali, gente, eu vou ensinar vocês aí a preparar um shampoo também, tá? Então, aqui, ó, né? E no domingo, não vou falar para vocês como ganhar um kit resgata cabelo para sua casa, tá? Então, gente, tem muita coisa para acontecer. Vocês vão aprender a cuidar do couro cabeludo, vocês vão entender o que está acontecendo com o couro cabeludo, vocês vão entender onde está a raiz do seu problema, literalmente aqui, tá, gente? Literalmente aqui onde está a raiz dos seus problemas. E hoje nós vamos começar a entender o que está acontecendo com a gente, porque às vezes alguma atitude que a gente toma, vocês vão perceber que são pequenas atitudes que a gente toma, que pode realmente prejudicar muito os nossos cabelos. Eu vou falar uma coisa para você, o meu cabelo, antes de eu utilizar essas técnicas, antes de aprender, ensinar a cuidar direitinho, o meu cabelo caía muito, ele quebrava muito, e às vezes tinha que passar tonalizante para esconder o queimado aqui do fio. Então, às vezes eu falava assim, mas não tem jeito, tem que passar tonalizante para esconder o queimado do cabelo. E é isso que ensinam para gente, como se não tivesse jeito de recuperar esse fio. E aí, gente, vocês vão descobrir que tudo que vocês aprenderam na vida inteira como cuidar do cabelo estava errado. E aí você pensa assim, mas Mayra, porque ninguém contou isso para mim? Pois é. A indústria, ela não quer que você cuide de verdade dos seus cabelos, né? Ela quer que você fique refém, para você cada vez mais comprar produtos. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente, tem problemas capilares, né? Desde problemas simples até problemas mais complexos, que esses problemas, eles têm problemas novos que começaram a aparecer depois que começou a aparecer determinados tipos de produto, que as pessoas antes não passavam no cabelo e agora passam. Porque a indústria, ela evolui, ela desenvolve novas matérias-primas, ela desenvolve novos produtos e aí cria uma necessidade que a gente acha que aquilo é importante e, na verdade, ela causa um outro problema e vira esse ciclo vicioso, né? E isso que a gente tem que entender, né? Que não é mais ou menos assim, não é bem assim que acontece, né, gente? Não é bem assim que acontece. Então, fique comigo aí. Então, anota aí já. Pense no seu problema, pense naquilo que você quer resolver, tá? Vamos focar nisso. Isso aqui é o primeiro passo. Vocês vão entender aí que muitos problemas que você tem ou teve está relacionado ao que eu vou falar com vocês hoje. E aí você já vai conseguir resolver só mudando esses tipos de condutas, de atitudes que ensinaram você falando que era bom e, na verdade, não era bom nada, né, gente? Não é isso? Olha só, a Josilma aqui está falando que o cabelo dela também está ralo e com frizz, né? Olha só, é isso. O frizz do cabelo, vocês vão entender o que é também. O que é esse frizz, né? O cabelo fica ali, ó, né? Abrindo, fechando, espetado, tá seco. Então, tem duas condições importantes que a gente tem que levar em consideração em relação ao frizz. E o que eles mandam você passar no cabelo? Mandam passar silicone. E eu vou falar para vocês, né? O silicone, ele não trata o cabelo. Ele pode tirar o frizz, mas ele não trata o cabelo. Então, eu vou falando tudo isso no decorrer aí da nossa aula, tá bom? Na aula de hoje, gente,
nós vamos falar dos erros que você comete tentando cuidar dos cabelos. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? As propagandas da Capilares, elas são muito agressivas, são muito sedutoras, né? E elas usam adjetivos muito fortes, né? Aquele milagroso, né? Desmaia cabelo, que tudo que a pessoa quer é um cabelo lisinho, sedoso. E quando você fala a palavra desmaia cabelo, e vocês vão perceber que tudo isso é uma grande ilusão, né? Então, a grande pergunta começa aqui, ó. O que mais te incomoda nos seus cabelos? Eu quero que você pense, o que mais te incomoda nos seus cabelos? É só aparência? Ou é uma coceira, uma ardência? Ou é o cabelo que está caindo? É uma descamação? Tem gente que tem caspa crônica, né? Sempre tá lá, ó. Sempre tá lá. Mas será que nunca resolveu? Sabe por que ela nunca resolveu? Porque ela acha que não tem como resolver. Porque ela vai, procura ajuda, ou procura um produto de mercado tradicional, e chega lá, é um produto com cetoconazol, com um antifúngico, e que melhora um tempo e depois volta. Fora que ele acaba com o fio. A pessoa prefere ter a caspa do que ter um fio ressecado, quebradiço. Então, fala, mas será que eu não posso ter tudo? E aí, aqui começa a percepção, né, de como eu vou cuidar do meu cabelo. Então, quando eu estou ali desenvolvendo protocolos, quando eu estou fazendo pesquisas, quando a gente estuda a necessidade, a gente né? Então é isso. E aí, o que pode estar acontecendo, gente? O que será que pode estar acontecendo comigo? Por que meu cabelo está fino? Aí fala assim: nossa, meu cabelo está ralo porque eu estou ficando velha. Ah, meu cabelo está fino porque eu usei muita química a minha vida inteira. Ah, meu cabelo tá fraco porque é assim mesmo. A gente vai envelhecendo, o cabelo vai ficando assim mesmo. E aí a gente aceita. Então, o que eu quero falar para você, não aceite, não desista dos seus cabelos. Entenda que sempre existe uma solução. Mas a solução está onde? É isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, eu quero que você coloque muito aí no chat, tudo que te incomoda, coloca aí, se é couro cabeludo, se é coceira, se é ardência, se é frizz, se é ponta dupla, seu cabelo não cresce, seu cabelo é muito fino, seu cabelo é muito cheio, seu cabelo é afro, meu cabelo é rebelde. Coloca aquilo que você está sentindo quando você olha no espelho e fala, meu cabelo não está legal hoje. Né? Eu vou falar uma coisa, por muito tempo eu falava, nossa, eu acho que hoje eu vou prender o cabelo. Não, hoje eu vou colocar uma tiara, porque aqui tá estranho. Meu cabelo já tá oleoso de novo. Eu lavei o cabelo ontem e hoje tá oleoso de novo. Isso acontece com você? Então, eu quero esse chat aí, muitos comentários no chat, coloca tudo aí que realmente incomoda. Não só para você, mas com alguém que está próximo de você também. A sua filha, seu marido, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga. Conta aí aquilo que mais está incomodando, porque são muitos problemas que a gente não dá conta. E é algo que você tem que ficar pensando, né? Mas você está aí, você está cheio de coisa para resolver no seu dia, e aí de manhã você fala, poxa, eu tenho que lavar o cabelo. Isso já aconteceu muito comigo. Né? Num verão aí, num calor, eu durmo, lavei o cabelo anterior, dormi com o cabelo lindo, maravilhoso, acordei com o cabelo lá oleoso. Já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Aí falou, nossa, eu vou ter que lavar o cabelo de novo. Tem pessoas que lavam o cabelo 2 vezes ao dia, e aí vai ficando cada vez mais seco. E a saga de achar o shampoo certo, já parou para pensar nisso? Então, eu quero que você coloque aí nesse chat, quero esse chat colocando todo mundo aí, ó, o que acontece com o seu cabelo quando você olha no espelho, aquilo que mais te incomoda. E aí, aqui, o que pode estar acontecendo, né? Então, é isso que eu estava falando aqui para vocês, né? A gente pode estar, ou ele está oleoso, ele é um cabelo que está seco, está com descamação, né? Então, no couro cabeludo, a gente acaba não se atentando muito. E eu vou falar uma coisa para você, a gente só se atenta no couro cabeludo quando o cabelo está com muita queda ou a coceira e a inflamação está realmente incomodando muito. E aí a pessoa procura um médico. Você não vai procurar um problema de couro cabeludo na prateleira de cosméticos, né? Isso é difícil, porque culturalmente, né? Ninguém ensinou isso pra gente. E a maioria, a grande maioria esmagadora dos produtos cosméticos, eles não cuidam do couro cabeludo, não. O foco não é couro cabeludo, o foco é
fio, tá? Então, como que tá seu couro cabeludo? Ele está oleoso? Por que eu coloquei está, gente? Nós temos que mudar esse tempo verbal aí, tá? O é oleoso é oleoso ou ele está oleoso? Eu vou contar uma coisa para vocês. Ele está oleoso, tá? Ele não é seco, ele está seco. Ele não é sensível, ele está sensível. Está com descamação, está com coceira. E essa coceira é de vez em quando ou é o tempo todo? Né? Ou quando prende, ou quando transpira. Isso é importante. Ele está com vermelhidão, ele está com falhas, né? Igual a nossa amiga colocou aí, que ele está ralo. Ele está ralo, né? Quando você começa a enxergar o couro cabeludo aqui assim por cima, né? Fala, olha, esse telhado seu aí está falhando. Ele está ralo, com falhas, né? Aqui nas entradas, ele está com entradas. Me conta aí, né? E o que pode estar acontecendo? A Josilma, né? Me incomoda que o couro cabeludo está ficando à mostra. Isso deixa triste, né, Josilma? Isso aí é a queda de cabelo. Nós vamos falar sobre isso também, né? Olha a Maria Terezinha, me incomoda o aspecto seco, sem brilho e também tem coceira. Olha, Maria Terezinha, hoje vai ser bem esclarecedor isso aqui para você, né? Então, o que pode estar acontecendo? Aí, agora vamos falar do fio. O que pode estar acontecendo aí com o fio, né? Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Como é que está o fio? Ele está seco, quebradiço, amarelado, com muitas pontas duplas. Ele está opaco e sem vida, tá? Eu não coloquei assim, ele está fino. Por que eu não coloquei isso aqui? Porque existe um cabelo que vai afinando, normalmente, ele vai perdendo massa proteica, que a gente chama, ele vai afinando. E existe um cabelo que é naturalmente fino. Então, vocês precisam identificar isso, porque se a pessoa nasceu com aquele cabelo fininho, aquilo é a constituição genética, né? Naturalmente o cabelo daquela pessoa é daquele jeito. Agora, tem pessoas que têm um cabelo sempre forte, depois o cabelo vai ficando mais fino. Isso é um sinal de envelhecimento capilar. Mas, Mayra, cabelo envelhece. O envelhecimento capilar, né, ele não é um sinal de envelhecimento capilar, não é só cabelo branco, não. É um cabelo branco, é um cabelo com afinamento, é um cabelo, gente, que cai. O próprio envelhecimento do capilar, ele promove queda de cabelo. Então, uma das causas de queda de cabelo, ele é detrimento do envelhecimento capilar. Né? Nós vamos falar muito disso quando eu for falar mais, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então, vocês têm que entender o seguinte: a causa de queda de cabelo tem várias causas, né? Desde problemas específicos, como algum tipo de alopécia ou alopecia, que é a calvície, né? Como também pode ser sinal, né, de algum outro problema. E aí eu vou perguntar para você, como está a sua saúde? O cabelo fala muito sobre nossa saúde. A nossa pele, ela transparece aquilo que está acontecendo aqui dentro da gente. Dentro da gente, tá? Então, aqui pode ser deficiências de vitaminas, como a vitamina B12, vitamina D, tá? Como também deficiências de minerais, principalmente minerais como selênio, silício, são importantes na constituição ali de pele, cabelo e unhas, tá? Você pode estar com um grau crônico de estresse. Gente, o estresse, ele atrapalha muito, muito, muito a nossa vida, porque ele muda as nossas reações metabólicas, porque o nosso corpo passa a agir em estado de emergência. E um estresse crônico, ele prejudica ali, ele modifica a distribuição de nutrientes. E aí, onde que é prioridade nesse caso são os órgãos vitais. Então, o fluxo de sangue é encaminhado para os órgãos vitais, e ali, ó, no couro cabeludo, o que acontece? Você não tem uma circulação sanguínea para nutrir, hidratar, oxigenar a raiz dos meus cabelos. Então, isso pode causar queda de cabelo, o estresse. O estresse pode gerar alopecia areata, que é que estufa de uma vez. Ele pode nascer de novo, ele vai nascer de novo, ele vai nascer de novo. Mas como que esse cabelo vai nascer de novo, tá? E ali também prejudica a qualidade do sono. Se a gente não dorme bem, todo o nosso corpo, né, o nosso ciclo circadiano, que nós chamamos, nosso relógio biológico, ele modifica muito. E aí isso prejudica hormônios, como da tireoide,
né? Principalmente. E ali, gente, vai afetar onde? Meu cabelo. Pensa bem, né? Olha só, você tem algum problema, alguma condição crônica? Doenças como diabetes, hipertensão, tá? Doenças que são aí consideradas crônicas, elas podem prejudicar sim os cabelos, tá? Olha só até aqui, ó. Tem algum diagnóstico específico de couro cabeludo? Você tem algum problema, alguma alopecia, tipo alopecia androgenética? A alopecia androgenética, ela normalmente acontece. Por quê? Porque o hormônio, a testosterona, a mulher também tem testosterona. Tem um pouquinho, mas tem, né? Então, a testosterona, aqui dentro, aqui no couro cabeludo, ela se transforma num metabólito chamado de hidroxitestosterona, ou de hidrotestosterona, que é o DHT. E o DHT, quando ele é formado, ele começa a causar afinamento do fio. Tá? Isso é uma condição crônica, que ela acontece aqui, ó, onde que pega aqui em cima do cocoroco, né? E vem para cá, né? Pega aqui no cocoroco e vem aqui para cá. Então, tem pessoas que o perfil de calvície dela começa aqui dando entrada, nas entradas, e aqui começa a ter uma rarefação aqui no alto da cabeça. E essa linha aqui, ó, do cabelo começa a se alargar. Isso são sinais de alopecia androgenética. Tem alopecia androgenética masculina e também tem feminina. Nos homens são mais comuns. Por quê? Porque o homem tem mais testosterona que a mulher. Mas isso pode acontecer com as mulheres também? Pode. Inclusive, gente, uma coisa que é comum, mais comum do que a gente pensa, são mulheres que fazem reposição de testosterona. Se essas mulheres que fazem reposição de testosterona tem ali uma predisposição de desenvolvimento de alopecia androgenética, ela vai ter calvície, vai acelerar o processo de calvície dela, tá? Então, tem que fazer muitos exames, entender o que está acontecendo com o seu metabolismo. Então, se você tiver alguma condição específica no couro cabeludo, aí com certeza essa vai ser a causa direta, né, do que está acontecendo ali nos seus cabelos. Inclusive, gente, também tem pessoas que estão sendo diagnosticadas com alopecia cicatricial. O que é isso? Isso está mais comum, tá? Era mais raro, mas está acontecendo muito. A alopecia cicatricial é uma doença autoimune, onde você tem uma inflamação crônica no couro cabeludo. E o couro cabeludo, esse tecido aqui, né, essa pele, que é a pele aqui da nossa cabeça, que é a pele do couro cabeludo, ela começa a ser substituída por um tecido cicatricial. O que é tecido cicatricial? É um tecido que não tem função. Ele só é um tecido de fibrose, um tecido fibrótico que não tem função, ele é só um tecido reparador. E aí você perde o quê? Os folículos capilares. Então a pessoa começa a ter uma alopecia bem, assim, é algo que não tem o que fazer ali, tá? Porque eu não tenho mais folículos para estimular. Mas o que eu posso fazer? Você tem que fazer um acompanhamento e controlar a doença. É uma doença autoimune, tem tratamento, né, para você controlar. O que é autoimune? É o nosso corpo atacando as nossas próprias células. É os anticorpos, né, reconhecendo as próprias células, né, do corpo como agressoras, invasoras. Então, você tem um autocombate. O nosso sistema imunológico fica combatendo a gente mesmo. Isso está comum, mais comum do que a gente pensa, em detrimento ao estilo de vida. Então, gente, a nossa saúde, a saúde dos nossos cabelos, ela tem que estar em harmonia com a nossa saúde. Então, o que a indústria faz? A indústria faz você maquiar, esconder. Ela não faz você cuidar. Então, se eu pego aqui, pinto, né? Nossa amiga que estava falando que ela usa tonalizante, né? Olha, meu cabelo é cacheado, uso tonalizante. Aqui é a Lindalva falando. Olha, meu cabelo é cacheado, uso tonalizante, já tive muito cabelo, mas por fazer alisamento, ele mudou a estrutura. Hoje não aliso mais. Fiz a transição, mas tenho coceira e está ralo na frente. Nós vamos falar disso aqui, tá, Lindalva? Então, o que acontece aqui? O tonalizante é para esconder. O tonalizante, ele não vai resolver o problema. Você está jogando, varrendo o problema para debaixo do tapete. Então, o fato de você não ver o problema não significa que ele não esteja lá. A grande questão é o que você vai fazer a respeito. E ensinam pra gente, né? Meu cabelo também, quando eu era nova, eu tinha aí 15, 16 anos, né? Aquele cabelão, eu e minha irmã, né? A minha irmã ainda fazia mais, eu tinha medo, né? Então, o que ela fazia? Pintava o cabelo de vermelho, pintava o cabelo de pretão escuro, clareava um pouco, porque quer mudar, quer ficar diferente. Mas à custa de quê?
E outra coisa, tudo bem, você quer fazer isso, mas em contrapartida, o que você está fazendo para proteger os seus cabelos? Porque a gente já está escondendo um cabelo que está fragilizado, porque se ele tem ponta dupla, ele está fragilizado, você está seco, ele está fragilizado. E aí você bota uma química ali para esconder e continua também fazendo o que você está fazendo. As agressividades que você está fazendo. Usando os produtos para limpeza, lavagem dos cabelos, do jeito que você está fazendo. Então, ali nós temos aqui os pilares, né? Do que você faz no seu cabelo, né? O que você dá em contrapartida de tratamento, né? O que você usa nos seus cabelos. Porque o que ensinam pra gente, né? O cabelo eu faço o quê? Eu lavo, shampoo e condicionador. Posso fazer uma máscara de tratamento nos fios. Você vai lá no salão, ele fala o quê para você? Você quer fazer uma hidratação? A hidratação, ela cuida do fio, ela cuida do couro cabeludo? Não. Mas, Mayra, tem que cuidar do couro cabeludo? Lógico que tem que cuidar do couro cabeludo. O couro cabeludo aqui, ó, é onde está a vida dos cabelos. E você passa a vida inteira sem cuidar do couro cabeludo. E aí, quando o cabelo começa a ficar ralo, começa a ficar fino, coçando, descamando, aí você fala, aconteceu isso agora? Não, isso é anos e anos de descuido. Mas você não sabia, né? Mas agora você está aprendendo, né? Agora você já sabe. Então, isso que vocês precisam ter em mente, né? Olha só, ela falou, estou na menopausa e essa alopecia androgenética. Então, assim, na menopausa, gente, já entra o processo de envelhecimento. Aí, se você tem alopecia androgenética, normalmente ela vai se manifestar antes da menopausa. Você já sabe que você tem alopecia androgenética, ela já vai se manifestar antes da menopausa. Quando você entra na menopausa, você entra um segundo fator, tá? Porque o hormônio feminino, ele estimula o crescimento dos cabelos. Por isso que surgiu aquela lenda lá de colocar anticoncepcional no condicionador. Alguém que já ouviu falar nisso? Eu escutei muito falar nisso, né? Agora isso não, a gente não vê tanto, mas ainda existe, tá, gente? Ainda existe isso daí, de colocar anticoncepcional. Por quê? Porque o feminino, né? O hormônio feminino, ele estimula, mas o anticoncepcional aplicado aqui não adianta nada, tá? Ele tem que estar circulante, ele tem que estar funcional. Então, vocês têm que ter em mente, gente, é que saúde é importante, tá? Combinado aí? Tá claro para vocês? Tá claro? Então, bora lá, vamos para frente. E aí você vai perguntar, aí eu pergunto para você, o que pode estar acontecendo? Então, gente, que é muito simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Como você pode cuidar dos seus cabelos? Vamos lá. Só lavar com shampoo e condicionador padrão? É isso que você faz, né? O que você cuida do seu cabelo só lavando com shampoo e condicionador? Porque o shampoo e o condicionador, para que serve o shampoo? Para tirar as impurezas, para tirar a pele morta, para tirar a oleosidade do couro cabeludo que está em excesso. E o óleo em excesso, ele cristaliza, ele endurece, ele rancifica. E isso faz o quê? Obstrui o quê? O meu couro cabeludo. Ele tampa os folículos e isso dificulta o crescimento, o desenvolvimento do meu ciclo capilar. E o condicionador, para que serve? O condicionador serve para tirar o efeito de abrir cutícula do shampoo, que o shampoo abre cutícula para limpar, eu preciso de alguma coisa para fechar, porque se a cutícula ficar aberta, o seu cabelo quebra, resseca. E se o condicionador não for eficiente, o que acontece? O cabelo fica exposto. Então, só lavar com shampoo e condicionador, você não está tratando o seu cabelo. Você está limpando e pode estar limpando de uma forma inadequada. Se você pinta os cabelos, você está, como eu já falei, levando, escondendo a sujeira para debaixo do tapete. A tintura, nós temos a tintura tonalizante, que é uma tintura mais fraquinha, mais superficial. E tem a tintura do cabelo, que eu abro a cutícula para a tinta entrar lá dentro. Esse é ainda mais agressivo, tá? Você já fez progressiva ou descoloração? Por quê? Porque isso são danos permanentes aqui no fio. A progressiva descoloração, você não tem como retornar. Uma vez que você descoloriu o seu cabelo, ele vai ficar descolorido para sempre. Ele vai nascer outro cabelo aqui com a cor, mas depois que você descoloriu aqui, essa parte aqui está descolorida para sempre. E você muda a estrutura ali do córtex, do meio do cabelo, onde que se danificar não tem como voltar. E a progressiva, o que a progressiva faz? A progressiva, ela muda a constituição proteica, ela muda as ligações das proteínas do cabelo, que é a queratina, né? E aí o cabelo fica liso. Isso é um dano também permanente aos seus cabelos, né? Você usa secador ou chapinha todos os dias? Porque, gente, o calor, ele também destrói proteína, destrói a queratina do cabelo, destrói as estruturas que protegem o fio. Então, se você tem um hábito aí de usar secador e chapinha para poder tirar o frizz, por exemplo, todo dia, o que vai acontecer? Que você está danificando seu cabelo. O que você está fazendo em contrapartida?
né? Essa é a questão. Aí o que a pessoa faz em contrapartida? Ela pinta para esconder o dano que o secador causou. Percebe que é um ciclo vicioso, né? Complicado. Você dorme com os cabelos molhados? Eu vou contar uma coisa para você. Isso aqui é um hábito muito comum de muitas pessoas, gente, principalmente em áreas que são muito quentes, muito calor. Ah, tô muito calor, lava o cabelo, molha o cabelo, deita com o cabelo molhado. O cabelo molhado, ele tá totalmente exposto porque a cutícula dele está aberta por conta da presença da água, da umidade. E qualquer atrito que você fizer, você vai arrebentar esse cabelo, você vai causar dano nesse cabelo. Então, se você pentear seu cabelo com escova comum, você vai acontecer o quê? Você vai danificar aquele fio que está molhado. Então, quando você pentear seus cabelos molhados, penteia com um pente, de preferência de madeira, um pente que não causa atrito e também não use escovas para não ser muito agressivo, tá? Outro, você deixa preso o tempo todo. Existe um tipo de queda de cabelo que chama queda por tração. Então, o cabelo muito amarrado o tempo todo, esticado o tempo todo, sendo tensionado assim o tempo todo, você acaba causando o quê? Queda de cabelo, e também você pode romper a estrutura proteica do cabelo, que é a queratina. E outra coisa, você faz algum tratamento de hidratação pelo menos de 3 em 3 meses ou com uma outra frequência? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu tô falando de tratamento convencional, tá? Tô falando de tratamento convencional. Se você faz. Então, isso eu quero que vocês se perguntem. Então, você que está aqui no nosso desafio hoje, eu quero que você pegue um lápis e um lápis e um papel, uma caneta, um papel, anote e responda essas perguntas. E ali vocês vão entender, quando eu mostrar para frente o que nós vamos fazer, né, realmente em contrapartida para cuidar disso, vocês vão começar a eliminar, deixar de fazer algumas coisas que está prejudicando seu cabelo para ele poder se recuperar. Tá bom, gente? Tá certo? Então, beleza, maravilha. Maravilha, bora lá, né? Agora nós vamos fazer uma avaliação guiada. Eu vou ensinar vocês a fazer uma autoavaliação de queda de cabelo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, meu cabelo está caindo muito. Por exemplo, o meu cabelo é comprido, né? Então, gente, quando cai aí um fio que cai, né? Ele aparece, né? E aqui em casa tem minha filha também, que tem um cabelo comprido. Então, aí você olha assim, nossa, tem muito cabelo. Mas quando você vai contar, ele não tem tanto cabelo assim. Eu vou falar uma coisa para você. Os nossos cabelos, ele é cíclico, né? Eu vou até pôr o meu cabelo aqui para frente, né? Ele é cíclico. O que é isso, Mayra? O nosso cabelo, ele nasce, ele cresce e ele cai. Depois ele nasce, cresce, cai. Nasce, cresce, cai. Qual que é o estímulo de nascimento do cabelo? É a queda. Então, aquele fio que está caindo, assim, cada fase do cabelo é um sinal. Eu tenho substâncias aqui dentro, né? Substâncias que a gente chama de mediadores, sinalizadores, que é um sinal para avisar para o meu corpo, assim, ó. Começa a nascer o cabelo aí, o fio aí. Gente, o nosso corpo é tão incrível, tão perfeito. Olha só que legal. Quando o cabelo está nascendo, é uma fase chamada fase anágena, de nascimento, né? Ele está nascendo, a fase anágena. E a fase anágena é a maior fase do nosso ciclo. O que é a maior fase? De mais tempo. Então, quando o seu cabelo ele cresce, ele está na fase anágena, na fase de crescimento, que a gente chama, tá? Então, eu quero que vocês anotem aí. Fase anágena é fase de crescimento. Tem fase anágena que dura anos. Tem pessoas, já tem aí literaturas e que mostrou que pessoas que teve fase anágena de mais de 10 anos. Por isso que tem gente que o cabelo cresce até lá no pé. Aí vai falar assim, Mayra, mas por que meu cabelo não cresce até lá no pé? Tem cabelo que não passa nem do ombro. Por quê? Porque a fase anágena dele tá curtinha. A fase anágena está durando aí 3 anos, durando 2 anos, às vezes até menos. Tá? E eu não estou falando nada de outros estímulos de queda. Aí você vai lá, depois dessa fase anágena, é uma fase que a gente chama de catágena, que é uma fase intermediária entre a fase de crescimento e a fase de queda do cabelo. Essa fase, ela prepara o nosso cabelo para cair. Então, quando o cabelo está nascendo, ele está conectado aqui, né? Na raiz do meu cabelo, ele está conectado aqui na raiz, ele está nascendo, ele está conectado aqui o tempo todo. Se ele vai crescendo, ele está conectado. Quando ele entra nessa fase intermediária, ele perde essa conexão.
E aí, na hora que ele perde essa conexão, ele vai entrar em fase de queda. Essa fase intermediária, ela dura algumas semanas só. É só preparar aquele fio para cair. Então, ele forma uma cápsula ali em volta do cabelo e ele vai caindo. Por isso que quando você pega o cabelo, assim, ele tá com uma pontinha, ele tem uma pontinha meio esbranquiçada ali, aquilo é uma formação que o corpo faz para poder desconectar o fio aqui da raiz. Quando ele faz isso aqui, e o cabelo começa a entrar em fase de queda, que é a fase telógena, né? Que é a fase de queda. O que acontece? Quando ele se desconecta, já tem um estímulo para o cabelo nascer de novo. Então, quando esse cabelo vai saindo, o outro vai vindo. É o que a gente chama de transição perfeita. Isso aí é que acontece naturalmente com os nossos cabelos. Só que aí o que você faz? Você arranca o cabelo. Tem gente que arranca o cabelo, tá, gente? Isso é uma questão emocional, de estresse, faz a pessoa arrancar o cabelo. Você vai lá e passa muito calor nesse cabelo, você arranca o cabelo na força, na fase de crescimento. Você vai lá e usa um produto químico agressivo, você acaba estimulando, arrancando esse cabelo na fase de crescimento. E aí você começa a ter um desequilíbrio de fios que estão em fase de queda e fios que estão em fase de crescimento. Olha que louco isso. Tá? E aí essa transição passa a não ser uma transição perfeita. E quando seu couro cabeludo não está ali, né, adequadamente, né, com saúde, você dificulta ainda a saída desse fio. Então esse fio vem fraco, esse fio vem fino, e esse fio, o tempo de fase de crescimento dele diminui. E eu tô falando ali só do que pode estar acontecendo. Então, mas, Mari, como é que eu vou saber que eu tô com queda de cabelo? Então, você vai fazer o seguinte, tá? Gente, é muito simples, é muito, muito, muito simples, tá? Vocês vão lá, tá? Agora que de manhã, assim, no início da manhã, é bom a gente poder ver isso, porque o cabelo ele vai caindo no decorrer do dia, tá? Esse cabelo que cai no decorrer do dia, a gente chama de fio solto. O que é um fio solto? É um fio que vai cair de qualquer jeito, porque ele está em fase de queda. Você não vai, naturalmente, o fio que tem fase de crescimento, ele não cai, ele é forte. Já reparou como é que o cabelo é forte? Você puxa o cabelo e tá aqui preso, né? Você tem que ter uma força muito grande para arrancar o cabelo. Você tem uma ideia do poder dessa conexão do fio com a nossa raiz. Mas o que acontece? A química, você vai mudando essa constituição e acelera esse processo, tá? Você encurta a fase de crescimento e já joga o cabelo lá em fase de queda. Então, o que você vai fazer? Põe uma toalha branca aqui, ó, em volta aqui de você, no seu colo, e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, tá? Quando você fizer esse movimento aqui, você vai ter que cair aqui, ó, no máximo 5 fios de cabelo. Você vai contar. Vamos ver quanto o meu caiu aqui, ó. O meu caiu 1. Tem 1. Faz aí agora, gente. Faz aí. Ó, o meu caiu 1, tá aqui. E caiu 2. Nem 2, cadê? 2 fios, ó. Meu caiu 2 fios, ó. Meu caiu 2. O que significa isso? Ó, tem aqui, ó, 2 fios de cabelo. Meus 2 fios de cabelo, acho que não vai dar para vocês verem pela câmera, ó. 2 fios de cabelo caíram. Quantos cabelos do seu caiu? Bota aí para mim. Quantos fios caiu do seu cabelo? Ô, gente, não precisa ficar com medo, não. Que esse fio vai cair de qualquer jeito, tá? Então, se você tá com medo, ai, Mari, esses 2 fios vai cair, fio que no meu cabelo vai fazer falta. Ele vai cair de qualquer jeito. É só pra gente identificar. A gente tá fazendo uma análise, lembra? Então, Maria Terezinha, ela tá perguntando quantas vezes por semana devo lavar os cabelos. Aguenta aí a sua pergunta, nós vamos falar tudo sobre isso depois, tá? Vamos embora fazer a análise aqui da queda. 2 fios é normal, Mayra? É normal. Então, durante o dia todo, até 100 fios é normal. Não é considerado queda, tá? Mas quanto menos cair, mais saudável está o seu cabelo. São seus cabelos, combinado? Então, faz esse teste. Faz o teste, coloque aí nos comentários quantos fios caíram. Eu quero saber se caiu mais aí de 5 fios, agora é um alerta, tá? É um alerta. Se caiu mais de 5 fios agora, é um alerta, que provavelmente vai cair mais 100 fios no dia. Ah, Mayra, mas quando eu lavo o cabelo, só que cai aquele monte? Fio solto. Mayra, quando seca o cabelo, cai aquele monte? É fio solto. É fio em fase de queda. Que acaba que você fazendo alguma coisa assim, você acaba acelerando a queda, mas é um cabelo que ia cair mesmo, tá bom? Então, isso aqui é importante vocês levarem em consideração. Outro ponto aqui, porosidade dos fios. Aí agora eu vou analisar a porosidade do meu fio. O que é um fio poroso? Um fio poroso, gente, é um fio que está com muita cutícula aberta. O que é cutícula? Tá vendo aqui no nosso slide, aqui atrás, tem um fio de cabelo aqui. Vocês estão vendo, né? Isso aqui é um fio de cabelo.
E aí vocês percebem que o cabelo, ele não é liso, assim, ele não é regular, né, o fio. Ele tem umas fissurinhas. Essas fissurinhas são a cutícula do cabelo. Quando a gente fala em abrir cutícula, deixa eu aumentar aqui de novo. Quando a gente fala em abrir cutícula, né, acho que o cabelo é escamas, né? Mas na verdade ela tá assim, ó. Quando abre a cutícula, ele faz isso. A gente acha que faz isso, né? O que é isso? Isso é ponta dupla. Então isso aqui é dano, tá? Quando o cabelo faz isso, é dano. Quando o cabelo faz isso, é normal. É abrir cutícula. Ele abre e fecha essa cutícula, que é a ação de limpeza. Ele tem uma certa flexibilidade de limpeza e tudo mais, né? Olha, Maria Terezinha, caiu 6 fios, Maria Terezinha. Ó, 6 fios, depois, mais tarde, a gente vai acompanhando. Pode ser que você não tenha uma alopecia, uma queda, assim, mas seu cabelo tá caindo um pouco mais que o normal. Aí pode ser uma deficiência de vitamina, pode ser alguma coisinha, tá? Tá ali no limite, né? Então, 6 fios é a tensão. Tá caindo um pouco mais normal, pode ser falta de melhorar, né? Cuidar e tratar esse cabelo, tá? Legal. Então, gente, esse movimento aqui da cutícula é um movimento normal. Quando o cabelo está muito poroso, essa cutícula está ficando aberta o tempo todo. Então, ela vai absorver ali, né? Ela vai começar a puxar muita água para ele. Então, quando você molha o seu cabelo, ele puxa muita água, isso é sinal que o seu cabelo está muito poroso. Mas se você tiver uma progressiva no seu cabelo, aí não tem como fazer esse teste, né? A progressiva no cabelo, você pega essa cutícula, você blinda isso de um jeito muito... O cabelo como se tivesse virado um plástico. Então, um teste que não dá para a gente poder avaliar, tá? Mas a porosidade a gente percebe quando o cabelo puxa muita água. Qualquer umidade, o cabelo fica assim. Isso com muito frizz, isso não tá muito poroso, tá? Outra coisa, oxidação dos cabelos. Nossa, Mary, como assim? Oxidação dos cabelos? O cabelo fica num tom amarelado. Quando você pinta o cabelo, você percebe que a tinta vai desbotando, né? Então, o tonalizante de desbotar é porque você vai lavando o cabelo, ele vai saindo. Mas quando ele muda o tom, significa que ele está sendo oxidado. O cabelo vai ficando queimado. Ai, meu cabelo está queimado de sol. Isso aí é uma oxidação causada pelo raio do sol. O amarelamento do cabelo branco é uma oxidação causada pelo sol. E quando o cabelo faz isso, ele enfraquece o fio. O fio fica quebradiço. Então, quando você penteia o cabelo, ao invés de cair o fio inteiro, né? Que quando esse teste que a gente fez aqui, vai cair um monte de pedacinhos de cabelo. Então, quando você começa a ver um monte de pedacinho de cabelo, é sinal que seu cabelo está oxidado. E o fio está com muito dano, tá? Pedacinho do cabelo. Hoje, seu cabelo que é curto, põe a toalha assim, ó, e vai fazendo uma massagem assim, ó, para ver o que vai caindo, porque mesmo o cabelo curto, ele vai cair também, né? Então, presta atenção nessa questão da oxidação do cabelo. Outra coisa que você pode fazer também, se seu cabelo for comprido, né? Aqui na ponta, o cabelo tem mais dano do que aqui na raiz. Então, quanto mais próximo da raiz aqui, né, mais o cabelo está sendo nutrido, porque nós temos a produção de óleo aqui que acaba, né, hidratando o fio. Agora, quando chega aqui na ponta, esse cabelo vai ficando mais seco, ele está muito longe. Então, você percebe que o seu cabelo está com dano quando essa diferença daqui para cá, ó, fica grande de cor, ó. Tá vendo? Fica uma diferença. O meu não tem quase diferença nenhuma, gente. Por quê? A diferença é muito grande, é que seu cabelo na ponta com muito dano, tá? Mas então vai conseguir ver isso se você não tiver descoloração, né? Porque a descoloração você causou um dano dentro de propósito. É um dano de propósito, né? Outro ponto aqui é a flexibilidade do fio. Então, é um teste que você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar um fio de cabelo. Deixa eu voltar para cá de novo. Você vai fazer um fio de cabelo, aí você vai dar uma puxadinha nele assim, ó. Não puxa forte, não, senão ele arrebenta. Se você puxar e ele der uma esticadinha e não quebrar, ele tá saudável. O fio tem flexibilidade. Agora, se você dá uma puxadinha e ele já quebrar logo, esse cabelo está com ressecamento, tá? Esse é um teste de flexibilidade. Né? Então, é isso. E agora, gente? Agora nós vamos fazer o seguinte, e o cosmético? Então, todas essas interferências que vocês podem ter encontrado aí no cabelo de vocês, pode ter várias causas, né? E agora, gente, uma das principais causas, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Pasmem, é o cosmético que você está usando no seu dia a dia. Aquele cosmético, né, que promete ser bonzinho, cuidar de você, mas na verdade ele é um vilão silencioso. Ele é cheiroso,
ele é colorido, ele é glamuroso, mas é como se fosse um lobo em pele de cordeiro. Mas, Mayra, todos os cosméticos são assim? Não, gente. Por isso que a gente tem que desvendar o cosmético capilar. E você tem que prestar atenção o que aquele seu cosmético lindo e maravilhoso está realmente dizendo, porque o problema que ele tem está lá nele. O que a gente precisa é investigar. Olha aqui, eu vou pegar até minha lupa aqui. O que a gente precisa é investigar aqui, né, para poder entender, né, desvendar o que está acontecendo. Então, eu quero aqui que você se prepare em aguça esse lado detetive que nós vamos investigar os cosméticos. Eu trouxe alguns cosméticos aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como que faz, tá? Então, ponto 1, você tem que identificar o que está acontecendo com você. Ponto 2, né? Fazer uma autoavaliação para ver de fato como é que está a saúde dos seus cabelos. E ponto 3, você vai aí pegar seu cosmético que está aí no seu banheiro, que você usa para lavar o cabelo, seu shampoo, seu condicionador, sua máscara, seu leave-in, seu reparador de pontas, o que você tiver aí, para você começar a ler e entender o que procurar. Como que eu vou identificar um problema se você não sabe o que procurar, não é mesmo? Então, nós vamos mostrar isso para vocês hoje. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Alguns vilões, tá, gente? Se você pega um shampoo, por exemplo, eu trouxe aqui, gente, para mostrar para vocês, essa marca aqui, que é uma marca muito famosa, tá? Esse shampoo aqui é uma marca muito famosa. Olha só, esse produto aqui, tem um shampoo deles, ó, tem um shampoo, né? E tem aqui dentro um condicionador. Olha que coisa. Quando você compra isso aqui, você pega isso aqui e joga fora, né? Você vai ficar com isso aqui no seu banheiro. Você não vai ficar com isso aqui no seu banheiro. A composição tá aqui, tá? O shampoo, gente, olha que coisa interessante, ó. Esse shampoo, atrás não tem nada escrito. Por quê? A composição dele tá aqui, ó, na caixa. Se você jogou a caixa fora, você já perdeu essa composição. Já o condicionador até que veio aqui, ó, tá? O condicionador veio com o... Mas às vezes ele não vem, não, tá? Ele até que veio. E eu trouxe aqui também, ó, uma máscara capilar, que é muito comum aí também, dessa marca aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E eu trouxe aqui um reparador de pontas, ó, também de uma marca muito famosa. E nós vamos ler esses produtos aqui. Mas primeiro nós vamos falar de shampoo. E o que vocês vão procurar no shampoo? Mas, Mayra, aqueles nomes lá, pois é, gente, aqueles nomes lá, né? E a pessoa fala assim, nossa, mas é tudo química, né? Eu vou falar, tem shampoo que não tem nada de químico ruim, mas ele parece uma água de batata, não tem dano nenhum. Vou até botar meus óculos aqui, né, gente, para poder enxergar, né? Porque senão eu também não enxergo nada. Então, vamos aumentar aqui para vocês lerem, ó. Então, o shampoo, bora lá, pega o seu shampoo. Se tiver esse nome aqui, ó, dietanolamine, cocamidideia. Cocamidideia e dietanolamine é a mesma coisa, tá? Esse é um outro nome. Cocamide meia. Se tiver alguma coisa escrito parabeno, ou se tiver metil-isotiazolinona ou metil-clorotiazolinona, não use. Sinal vermelho para vocês. Você vai pegar esse produto e devolver para a prateleira. Se ele estiver na sua casa, joga ele fora, gente. Porque isso aqui é altamente alergênico, causa coceira para os cabelos. Os parabenos, eles são disruptores endócrinos. O que significa isso, Mayra? Eles mexem com os nossos hormônios. Gente. E aí, quando mexe com hormônio, tudo pode acontecer, não é mesmo? Tá? A metil-isotiazolinona está sendo considerado um dos conservantes mais alergênicos que tem. Tá bom? Então, se tiver esses produtos, não use mesmo, tá? Vamos ver o que tem no shampoo aqui. Eu vou olhar aqui na caixa aqui do shampoo da Pantene, né? Aí fala assim, ó, limpa e hidrata, alga marinha mais alho de baobá, provitamina B5. A vitamina B5 é a niacinamida. Ela ajuda no fortalecimento dos fios, é tudo de bom, né? Aqui tá tudo de bom, né? Prové, tudo lindo e maravilhoso, né? Uma caixa bonita, uma mulher linda aqui, né? Aí vamos ver o que tem? Então, olha só, o primeiro ingrediente está aqui, água. Está escrito água, né? Eles escrevem desse jeito, mas está em português agora, né? A legislação brasileira manda colocar o nome em português aqui do lado. Então, vamos procurar se aqui tem um desses ativos que eu falei. Então, vamos lá. Eu achei aqui, gente,
metilcloroisotiazolinona. Aqui está como metilcloroisotiazolinone, né? Aí em parênteses está certo. E metilisotiazolinona. Então, gente, isso aqui, altamente alergênico, não dá para andar. E é uma pena, tá? Porque tem outras coisas até que são boas aqui. Outra coisa que eu observei aqui é que esse shampoo tem silicone. O silicone, gente, qual que é o problema do silicone? Se as moléculas dele for moléculas pequenas do silicone, como a de meticone, elas podem causar absorção, tá? Usando muito com silicone. Então, toma cuidado com isso. O silicone não trata seu cabelo. Ele dá uma falsa sensação de... Ele dá uma falsa sensação de maciez, porque ele causa aquele toque sedoso, mas na verdade é o silicone que tem um toque sedoso e não o seu cabelo. Enquanto ele tá ali, seu cabelo vai estar sedoso. Ele saindo, não tá mais sedoso. É como se você maquiasse, escondesse o problema atrás de um silicone. Então, se o produto tem silicone, nada justifica, porque não tá tratando seu cabelo, tá bom? Então, toma cuidado aí dos produtos que têm silicone. Mas eu não coloquei aqui para restringir, não comprar quando tem silicone, não, tá? Esses aí são os hard aí. Com o tempo, vocês vão aprendendo, aprofundando mais. E a partir do momento que vocês começam a escolher melhor o shampoo de vocês, vocês vão perceber que não vai ter silicone esse shampoo. Porque existe uma lógica nós desenvolver um produto que é mais benéfico aí para a saúde dos cabelos, tá? E agora vamos para o próximo aqui, que é o condicionador. Se tiver esses produtos no condicionador, não vai usar, tá? Bora lá, vamos ver o que tem. Então, assim, ó, se tiver... Esse cetrimônio cloride é um quaternário de amônia, um produto à base de amônia, tá? Parafino ou parafino líquido, um mineral óleo mineral. O BHT, que é uma substância antioxidante, né? E ele também causa muitos problemas para a nossa saúde. Metil-isotiazolinona, metilclorotiazolinona e dimeticone. É muito comum ter esses produtos em condicionador. Vamos ver aqui. Esse aqui, pelo menos, a letra não está tão pequena, né? Vamos ver o que tem aqui. Então, nesse que eu vou olhar aqui, vou falar. Olha, gente, tem as tiazolinonas, né? Metilcloroisotiazolinona também. Então, nem vou ler o resto. Se tem isso, já descarta, tá? E aí, gente, aqui, ó, tem muito silicone aqui. Então, esse produto vai dar uma falsa sensação de sedosidade nos seus cabelos, tá bom? É o silicone que vai fazer com que seu cabelo fique macio. Ele tem até alguns ativos aqui, alguns óleos vegetais. Ele tem alguns aminoácidos, mas bem pouquinho. A gente não sabe a concentração. Então, ele tem mais dano do que benefício. Então, esse produto também foi reprovado, né? Bora lá! A máscara capilar, normalmente a máscara capilar, ela é uma composição muito semelhante do condicionador, só que ela é mais potente, né? Com mais viscosidade para ter mais hidratação. Então, eu vou procurar esses produtos. Gente, essa máscara aqui da Elseve, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem de óculos eu consigo ler isso aqui. Eu tirei uma foto, como essa embalagem é rosa, né? Eu tirei uma foto com o celular para tentar ler, não consegui. Olha como que eu consegui ler, só com essa lupa aqui, ó. De óculos e com lupa eu consigo ler o que tem aqui, né? E aí aqui tem água, tem silicone, tá? Vamos ver mais o que tem aqui. Se eu não consigo ler o produto lá que eu vou comprar, eu nem levo, né? Eu nem levo. Tem proteínas hidrolisadas, né? Esse aqui, essa máscara aqui, qual que é o conservante dela? Ó, não tem nenhum desses ingredientes. Então, Maíra, eu posso levar ela? Pode. Agora, ela é boa? Não sei. Eu sei que ela não vai causar nenhum efeito colateral. Mas se ela tem uma ação de performance em relação ao resultado dela, eu não sei. Aí você precisa testar para saber. Então, essa máscara aqui não tem nenhum dos ingredientes. Tá vendo que agora é fácil de vocês acharem? Né? Tá claro para vocês? Mas não se preocupa não que eu tenho um presente para vocês já. Fica aí, tá? E aí nós temos esse carinha aqui, que é um reparador de pontas, né? Aqui ele chama de aminosilk, né? Que é um complexo, deu o nome de um ativo. Chama de toque de seda, redução instantânea do frizz. E aqui também, ó, eu não consigo ler só com óculos, eu preciso desse cara aqui para eu ler também. Aí o que ele tem aqui, ó? Ciclopentasiloxane. Esse ciclopentasiloxane, gente, é silicone. E um silicone que tem uma molécula bem pequena.
parafina um líquido, aí tem outro silicone, aí ele tem um pouquinho de óleo de argan, ele tem óleo de argan, ele tem alguns ativos e tem fragrância, tá? Ele tem silicone, tem fragrância. Então, olha só, gente, esse produto aqui é um produto que forma filme, basicamente, pela estrutura dele, é silicone e óleo mineral. Aí eu vou falar uma coisa para você, vale a pena usar isso no cabelo? Não, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Né? Nossa, o cheiro é extremamente doce. Vou contar uma coisa aqui para vocês. O cabelo, quando tem pontas duplas e você usa silicone, na hora que você passa ali no cabelo, ele vai selar, ele vai fechar enquanto o produto está ali. Mas depois que você lava, a ponta dupla aumenta ainda mais, porque ele não tem nenhum ativo que traz essa conexão, essa mudança na estrutura. Existe uma substância que nosso corpo mesmo produz, chamado CMC, que é complexo membrana celular, que chama. É o que a gente chama de cimento. Eu vou falar de cimento do cabelo? Esse cimento nosso corpo produz. E ele é rico em lipídios, tá? E esses lipídios não estão aqui. Então, a gente trabalha aqui com o quê? Com óleos vegetais. Os óleos vegetais têm moléculas que são semelhantes que nosso corpo produz, tá? Então, ele faz essa função do CMC. Então, vocês percebem que isso aqui é uma maquiagem para o cabelo, tá bom? Vamos para o próximo. Aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Você está pronta para abrir mão da química, né? Mas antes disso, gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, né? A gente vai liberar aqui para vocês de presente, né, duas coisas aqui, né? Nós vamos liberar para vocês de presente duas coisas. Uma é um guia de cosmético seguro. Esse guia de cosmético seguro é um presente que a gente resolveu dar aqui. Eu resolvi dar, tá, gente? Então, você que está aqui na nossa semana aí, Resgata Cabelo, você vai ganhar um guia de cosmético seguro. Nesse guia lá, eu mostro para vocês esse passo a passo de como identificar esses perigos nos seus cosméticos, tá? E além disso, durante essa semana só, tá? Nós vamos liberar uma ferramenta que é uma inteligência artificial, que é uma ferramenta maravilhosa. O nome dela é Carmen. E a Carmen vai analisar o seu produto. Então, durante essa semana só, tá? Para vocês fazerem um test drive com a Carmen, nós vamos liberar para você um número de WhatsApp, onde você manda uma foto, vocês vão tirar uma foto disso aqui, e a Carmen vai analisar para você e vai te falar se esse cosmético, os perigos dos cosméticos que você está pedindo, tá, gente? Então, aproveita, é um presente. A Carmen vai ficar liberada só essa semana, mas nós vamos dar um presente para você, que é um guia de cosmético seguro, que é um material, né, um e-book, e lá dá o passo a passo para você fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Gente, isso precisa tornar um hábito, porque é uma forma de você se proteger, de você se defender, tá bom? Agora eu pergunto para você. Você está pronta para abrir mão da química? Porque, gente, a pessoa, ela não quer abrir mão da química porque ela acha que não tem outra solução. Aí você vai falar assim, Mayra, mas você tem uma solução melhor para mim? Eu vou falar outra coisa para você. Que tal você dar uma chance para o seu cabelo? Vamos dar uma chance para esse seu cabelo? Para ele realmente nascer de verdade, bonito e com força? Para ele ser como ele é, como ele nasceu para ser, e não ser modificado a ponto de, a custa de dano de saúde, não só do seu cabelo, como de sua saúde também. As consequências que uma química pode fazer, né? A consequência que uma química pode fazer. Então, eu quero saber se você aí está pronta para abrir mão da química. Você está pronta para fazer uma transição de tanta progressiva que usa? Você está pronta para assumir suas madeixas grisadas? Eu quero saber se você está pronta para assumir. Se estiver pronta, coloca para mim. Se você não estiver pronta, também não tem problema nenhum, mas coloca aí também. Eu quero saber se você está pronta. Se você entende que seu cabelo foi anos e anos de dano. Anos e anos ele ali na resistência, né? Então eu quero saber se você está pronta para isso, porque, gente, eu vou mostrar para vocês agora o primeiro passo ali para você seguir nessa transição. Então, olha só. Eu coloquei aqui o seu kit de carinho capilar. Por que carinho? É o cuidado que você faz dos seus cabelos todos os dias.
Então, você tem ali seu pente e sua escova. Então, eu quero convidar você a olhar para o seu pente e a sua escova. Opte por escovas, assim, ó, que tem bolinhas nas pontas para não prejudicar o couro cabeludo. Que esteja feita de madeira ou de bambu, de materiais que não causam o quê? Esse mexe com a eletricidade estática do cabelo, que não arrebenta o cabelo, né? Os de madeira são os melhores, gente, que não mexe com ponto isoelétrico, tá? Essas bolinhas que massageiam o couro cabeludo, você ativa a circulação do couro cabeludo. Inclusive, que mais para frente lá eu vou ensinar vocês a fazer uma massagem no couro cabeludo, hein, gente? Mais para frente nessa semana, tá? Uma outra coisa que não falta aí para cuidar do cabelo é o prendedor de cabelo. Opte por prendedores assim, ó, macio, de preferência de cetim. Não use aqueles que são feitos de veludo ou que são feitos de algodão, tá? Porque o algodão, esses materiais, eles aumentam o atrito do cabelo. Então, opte por tecidos assim de cetim, né, de seda, tecidos lisinhos, tá? Então, o prendedor de cabelo vai ser assim também. Outra coisa, proteja o seu cabelo com uma touquinha no banho, para evitar tanta umidade se você não for lavar o cabelo. Proteja de verdade. Então, você vai pentear seus cabelos. Antes do banho, penteia os cabelos, né? Não vai lavar, mas penteia os cabelos. Prenda com um prendedorzinho de bem delicado, né? E põe uma touquinha. Para evitar essa umidade. Porque muitas vezes você toma banho à noite, o cabelo, você não lavou o cabelo, mas seu cabelo molha um pouco, pega a umidade do banheiro. E aí você vai lá dormir, né? E essa umidade acaba, né, se o cabelo estiver fraco, ele vai quebrar mais ainda. E aí nós temos alguns outros processos aqui que a gente faz. O outro é o uso de um secador. Se você for usar o secador, não tem problema nenhum. Eu uso secador, às vezes você lava o cabelo à noite, né? Melhor secar o cabelo do que dormir com o cabelo molhado. Mas não puxe seu cabelo, não estique seu cabelo, não dá muito, causa trauma no cabelo, né? Opte por temperaturas menores do seu secador, o vento, né? Seque com delicadeza, mesmo que demore um pouquinho mais. Aquele secador faz lavou, secou, aquilo ali é muito calor e muito vento. Isso prejudica muito o seu cabelo também, né? E aí, outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, corte as pontinhas regularmente. Porque o cabelo, gente, ele precisa para ele ter forma, para você entender o que está acontecendo, entender o crescimento e a transição dele. Corta as pontinhas. Você quer ter o cabelo comprido? Não tem problema nenhum, mas alinha, acerte esse corte, né? Para o cabelo ficar sempre com as pontinhas ali em dia, tá? Depois, com o tempo, vocês vão perceber que esse corte, ele vai ser feito com maior... Ó, eu corto meus cabelos, eu gosto de cabelo comprido. Eu corto meus cabelos de 6 em 6 meses. Antes eu cortava de 2 em 2 meses antes de cuidar dos meus cabelos, porque eu sempre falava, vou tirar isso, vou tirar a ponta, não preciso tirar mais, eu cuido. Então é assim, ó, antes de cortar, cuida. Antes de pintar, cuida, né? Antes de fazer alguma coisa radical, cuida. Mas, Mayra, como que eu cuido? Porque agora eu vou adicionar uma coisa aqui nesse seu kit de carinho capilar que com certeza muita gente nunca teve, que é isso aqui, que são óleos essenciais e óleos vegetais, que são escolhidos a dedo, de forma estratégica e com muito estudo e ciência, para poder atender às necessidades específicas do seu couro cabeludo e dos seus cabelos. Então, olhando isso tudo aí, isso faz parte do meu cuidado, do meu kit de carinho capilar. Agora sim eu posso chamar isso de kit de carinho capilar. E você? Você já tem um kit desse? Você quer ter um kit desse? Então é trocar tudo isso, né? A nossa amiga tá falando, quando eu não usava essas porcarias, meus cabelos não era mais bonito, né? Você vai trocar aqui de algo que realmente cuida, que não esconde, não coloca sujeira para debaixo do tapete, que tá tratando de verdade tanto os seus cabelos quanto o fio. E o segredo do resgata cabelo, gente, é pegar essas matérias-primas que estão aí, que você não tem ideia como funciona. Mas associada à técnica e o método certo, você vai conseguir ter o natural com muita tecnologia.
E aí é resgatar cabelo mesmo. Não é maquiar, esconder, passar um silicone, não. Isso é muito legal, né? Então, gente, na próxima aula, você vai poder aprender o primeiro protocolo para resgatar os seus cabelos com óleos essenciais, tá? Nós vamos passar uma lista aí dos óleos essenciais que vocês vão usar, né, na aula 2. E eu vou dar uma técnica secreta para lavar seus cabelos e purificar o couro cabeludo sem precisar gastar nada, tá? E eu vou mostrar para vocês também que como cuidar do couro cabeludo para minimizar e evitar prevenir coceira, irritação, caspa e também nós vamos falar de queda de cabelo. Então, se você gostou, curte aí, comente bastante, deixa a sua pergunta para a gente ir respondendo aí no decorrer da semana. Lembrando, gente, que vocês ganharam na aula de hoje, hein? Vocês ganharam um kit de cosmético seguro e ganharam acesso a Carmen por uma semana. Vocês aprenderam a fazer uma autoanamnese dos seus cabelos, né? Que é maravilhoso. Vocês aprenderam a fazer uma autoanamnese dos seus cabelos. E vocês aprenderam também a identificar os vilões que estão aí nos seus cosméticos, né? Isso, gente. O link da Carmen e o guia, eles serão enviados no grupo do WhatsApp aqui do nosso desafio, tá bom, gente? Fique atenta aí a todas as notificações que você vai receber, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada. Vejo vocês, então, amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.